você falar aquilo, tá? Espera um pouquinho, eu vou terminar a aula aqui e arrumo a sua janta. Obrigada, meu amor. Vai terminar 9 horas? Acho que antes, não sei. Às 8h40? Eu não vou marcar a hora. Tati, caiu, foi? Acabou, né? Mais 40 minutos. Ah, tá. Nossa, mas esse passou tão rápido. Eu esqueci de avisar. Eu tava vendo o cronômetro aqui, a gente conversando, e eu esqueci de avisar. Matheus, o que você falou? Cortou bem na hora que você tava falando. Uma vez. Ele tá conectando. Você me ouviu, Matheus? Pode falar agora. Agora eu ouvi. Cortou bem na hora que você tava falando. Uma vez. O que você fez de doideira? Nossa, dá até vergonha. Eu deixei o controle da TV na geladeira e a gente revirou a casa atrás desse controle. Eu vou contar uma pra você não vai ficar com vergonha, não. A minha foi pior. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu tava no trânsito e o semáforo tava fechado. Já contei isso para vocês? Não. O sinal tava fechado, eu tava com muita pressa. Eu peguei o controle do portão da minha casa, aqui no para-brisa do carro, e fiz assim pro lado do sinaleiro, ó. Tum. Aí sabe aqueles 5 minutos que você dá assim? Aí eu olhei para os lados, abaixei a mão quietinha, pensei, Jesus, será que alguém viu eu fazendo essa loucura? Ainda bem que você tava sozinha no carro, né? Ai, se alguém viu, pensou assim, gente, ela tem um controle de semáforo no carro? Professora, aonde você comprou isso? É por isso que tem que falar assim, tem gente que tem que ser estudado pela NASA, né? Pois é. Professora, olha, gente... a minha... Essa eu preciso contar, não tem como. A minha cunhada, ela não está ouvindo, ainda bem. Não vou falar o nome dela. Ela tinha comprado alguma coisa da minha esposa e aí ficou de depositar o dinheiro, né? Aí ela não conseguiu avisar a minha esposa, ela ia saindo do banco e me ligou. Me ligou e tal, falando para mim que tinha feito o depósito e tal. E aí, enquanto ela estava falando, ela falou assim, nossa, peraí, meu celular lá dentro do banco, deixa eu correr lá, senão alguém pega. Mas ela tá falando. Gente, aí é demais, né? Não. Aí eu falei, mas e você tá falando em quê? Com o quê? Aí ela acordou. Acordou. Olha, eu deixo todo mundo se distrair. Dá aquele branco. A gente precisa desses exemplos, como diz os meninos mais jovens aqui, os bug. A gente precisa contar esses bug para dar uma relaxada, porque, falando a verdade, voltando ao nosso assunto, o mal de Alzheimer é uma doença muito triste. E ela é triste para a família, porque a pessoa que tem a doença, ela não tem consciência do que está acontecendo. Então, ela para de reconhecer os filhos, os cônjuges, os netos. Ela não lembra-se mais das pessoas que ela ama. Todo mundo sabe que ela ama, mas ela não se lembra. E não é algo assim por querer. É evidente que esse processo acontece por causa da doença, né? Inclusive, essa doença transforma as personalidades. A pessoa às vezes era tranquila, calma e passa a ser mais agressiva. Outras pessoas eram mais agitadas e passam a ser mais apáticas. Então, assim, há mudança até na personalidade, de tão grave que é o que mexe na estrutura cerebral. Oi, Márcia. O mal de Alzheimer, ele é hereditário, genético? Familiar. Familiar. Do mesmo jeito. Eu conheço família que todos da família, pai, mãe, filhos, todos tiveram Alzheimer. Porque exatamente por causa do pai e mãe, né? Não tem um gene recessivo. Se o pai e a mãe têm, é muito mais fácil que os filhos todos tenham. 5 filhos. A última faleceu agora.
Todos com Alzheimer. Do mesmo jeito que a gente vai num médico cardiologista e ele pergunta assim: tem hipertenso na família? Tem diabético na família? Tem alguém que sofreu AVC? E por que ele está perguntando isso? Porque a probabilidade é maior quando a gente tem alguém na família que teve esse problema de saúde. Quando se vai a um psiquiatra, a um neurologista, eles perguntam: tem histórico de doença psiquiátrica na família? Tem alguém com esquizofrenia, com transtorno bipolar, transtorno depressivo, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, e aí por aí vai a listinha. Então, não significa que a gente vai ter, mas quem tem na família é mais provável que tenha, né? Porque aquele gene não é dominante, ele é recessivo, mas em algum momento vai aparecer em alguém da família, talvez por uma geração, talvez de 3 filhos só um tenha. Então, é uma questão genética nesse sentido. Então, se a gente está falando que o mal de Alzheimer é triste para a família, mas que o paciente não, porque ele não tem consciência do que está acontecendo, em contrapartida, o mal de Parkinson, ele é ruim para a pessoa também. A família sofre porque está vendo o seu parente ali com sofrimento, mas a pessoa que tem o mal de Parkinson, ela tem conhecimento do que está acontecendo com ela. O mal de Parkinson, ele começa com uma característica muito conhecida, que é o tremor, né? Os tremores nas mãos, depois também pode passar para os membros inferiores, a pessoa às vezes pode perder a movimentação, depois pode decair a postura, ela não tem condição mais de ficar em pé ou sentada, depois é só encostada. Do tremor passa-se a não ter mais força muscular para segurar um objeto, então põe o objeto na mão, aquele objeto cai, ela não consegue ter firmeza. E também passa por uma degeneração de toda a parte muscular do corpo inteiro. Então a pessoa, ela sabia falar, ela esquece como fala, ela sabia deglutir, ela esquece como deglute, então tem que dar papinha, não dá conta de mastigar, daí a pouco não dá conta de engolir, aí tem que pôr a sonda alimentar. Então, é uma doença degenerativa, neurológica, progressiva também. E o mal de Parkinson, algumas pesquisas têm sido realizadas tentando indicar alguma cirurgia, alguma medicação, mas nenhum dos dois, nem o Parkinson, nem o Alzheimer ainda não se encontrou a cura. A gente sabe que são doenças que têm muita pesquisa, muita busca em torno da cura. Quem assistiu Grey's Anatomy, quem é fã de Grey's Anatomy, sabe muito bem que o mal de Alzheimer acompanha uma personagem, né, a família, e essas pesquisas que eu tô falando, eu não dou conta de não lembrar da série Grey's Anatomy. Além... Oi. O mal de Parkinson, a diferença que eu acho que eu já li, é que o Alzheimer tem como detectar na ressonância magnética, que a pessoa tem. E o mal de Parkinson não. É tudo exame clínico. Por isso que ele é mais difícil ainda, porque eu tenho um irmão que tem mal de Parkinson e tenho um cunhado também. E o meu cunhado, agora que ele está na parte assim, pior da doença, é que ele treme. Ele nunca foi de tremer. Que interessante. Meu irmão, que é mais velho, que começou a doença tem uns 5 anos, ele treme horrores. Então, assim, a doença que a gente observou, né, em cada um deles, é que ela tem umas fases, ela tem níveis. E que, dependendo da idade, ela vem num nível mais arrojado, mais forte do que outro. É verdade, você tem razão. É triste, porque... É triste demais. Eu também tenho parente na minha família que tem mal de Parkinson. Gente, eu não tô acreditando, eu não tava vendo. Eu não tava vendo o chat. Saí com a calça jeans no ombro, pensando que era uma jaqueta. Isabela, precisa estudar Isabela, gente. Ela esqueceu o nome e saiu com a jaqueta errada.
Márcia, você já foi trabalhar com a blusa do avesso? Eu já dei aula. E não era online, não. Era presencial, com a blusa do avesso. E aí uma aluna muito boazinha, discretamente me chama no cantinho e fala assim, na hora do intervalo, professora, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que a sua blusa tá do avesso. Aí eu fiz um escândalo tão grande. Menina, por que você não me avisou isso antes? Você esperou chegar a hora do intervalo. Não precisa falar baixinho, não. Todo mundo Não, deve ter visto. quando eu vi, eu já estava na metade do expediente, que eu falei, nossa, mas que coisa horrorosa. Já fui trabalhar com brinde, cada um de um jeito. Eu também. Eu Eu já fui. fazer o quê? A gente tem que rir, fazer o quê, né? Quando eu vejo essas coisas, eu fico muito feliz, porque é sinal que a gente não tem mal de Alzheimer, mas a gente, de vez em quando, está estressado e dá umas bobeiras. Mas quem gosta de assistir filme e quiser assistir um filme que tem, não é para fazer trabalho, calma, é só para assistir, para relaxar. Eu gosto muito, por isso que eu indico. Para Sempre Alice fala de uma professora de psicologia do desenvolvimento, e ela está em sala de aula e ela esquece as palavras para dar aula. E ela é super nova, um caso de Alzheimer, assim, antes dos 60 anos. Aí eu penso, eu assisti esse filme a primeira vez, e toda vez que eu esqueço alguma coisa, na hora de dar aula, eu fico assim, para sempre Alice, misericórdia, não pode ser isso na minha vida. Mas eu não tenho ninguém na minha família que tem, não, graças a Deus. Tem um outro mais antigo também, que fala de mal de Alzheimer, que é O Diário de uma Paixão. É de uma mulher que não se lembra mais do marido e ele está acompanhando ela, muito bonitinho. E é muito joia também a história, muito bonita. Bom, além dessas doenças que a gente falou, nós temos que falar do desenvolvimento cognitivo, que a gente está falando dos problemas físicos, de doenças e tal. O que é importante aqui a gente saber do desenvolvimento cognitivo? Independente de doença, agora dentro de uma questão de normalidade, os dois filmes são para chorar, Valéria. O Para Sempre Alice é para morrer do coração. O Diário de uma Paixão, ele é mais, assim, sessão da tarde. Dá para chorar, mas não é com muito soluço, não. Independente da doença, a gente tem que pensar que a memória vai se alterar. Então, eu já dei alguns exemplos sobre isso durante essa aula, que a gente esquece algumas coisas, a gente está aqui contando essas bobeiras que a gente já deu na vida. Então, de fato, a nossa memória, ela se altera. Inclusive, a falha na memória, geralmente, é um sinal de envelhecimento. Não significa que vocês, jovenzinhos, já estão velhos, não significa que eu e a Márcia, que trocamos, que fomos de roupa do avesso trabalhar, a gente está velha, não é nada disso. Mas, do mesmo jeito que pele perde colágeno, que visão perde visão, audição perde audição, que metabolismo diminui, do mesmo jeito que tudo na vida da gente, fisicamente, nós vamos tendo perdas, nós também temos perdas cerebrais, nós também temos perdas neuronais, e isso é bem evidente na questão da memória. A nossa memória, ela pode ser dividida em vários tipos de memória. A memória a curto prazo, que é o que a gente falou agorinha, que a pessoa que tem mal de Alzheimer, ela perde. A memória de trabalho, ela pode ser dividida em dois tipos de memória, a memória sensorial e a memória de trabalho. O que é memória sensorial? É só pensar em sensações, em percepções dos nossos sentidos. Memória sensorial é aquilo que eu armazeno temporariamente por causa de uma sensação que eu tive. É muito comum você lembrar de alguém, de algum lugar, quando você sente um cheiro, ou quando você ouve uma música. Isso é memória olfativa, memória auditiva, então isso são memórias sensoriais. Eu dependo das minhas sensações para ter essa lembrança. E a memória de trabalho? É só você fazer uma comparação com um computador. Isso que está aqui na minha tela chama área de trabalho. O que eu tenho na minha área de trabalho agora? A minha aula com vocês. Mas eu tenho janelas minimizadas aqui embaixo. Essas janelas minimizadas, o que são?
Deixa eu ver se eu consigo identificar. Tem meu e-mail, tem um TCC, que eu conversei agorinha com as minhas alunas que são orientandas de TCC. Aí eu sei o tema delas, que é violência contra a mulher, relacionamento abusivo. Aí eu ainda estou com a minha agenda aqui do meu lado, porque a agenda é a cola que a gente tem para memória de trabalho, né? Celular também. Então eu sei que ontem eu orientei 3 duplas de TCC e hoje eu orientei 2. Eu sei que ontem eu dei 2 aulas para o 4º período, hoje eu dei. Então, gente, isso é memória de trabalho. Mesmo se eu não olhasse na minha agenda, mas o que está hoje, ontem, o que eu estou fazendo agora, o que eu fiz antes, o que eu vou fazer daqui a pouco, está aqui minimizado na minha área de trabalho e quando eu quiser acessar, é só dar um clique que isso vem e eu consigo trabalhar. Então, memória de trabalho é memória a curto prazo. Se eu perguntar para vocês o que a gente fez na aula da semana passada, vocês vão ter um pouquinho de tempo para se lembrar e vai lembrar que a gente fez a devolutiva. Foi um pouquinho difícil, por quê? Porque tem uma semana. Agora, se eu perguntar o que aconteceu na aula de ontem, que conteúdo vocês tiveram ontem? Aí já fica mais rápido de acessar. Então, essa é memória de trabalho. É uma memória rápida de acesso. Ela é a curto prazo. Essa memória, ela pode ser que ela seja perdida muito mais no mal de Alzheimer, na demência, do que em outros momentos da vida da gente. Então, a demência vai afetar a minha memória a curto prazo. Mas a demência não vai afetar a minha memória a longo prazo. Por quê? Porque a memória a longo prazo, ela é um registro feito com emoção. Por exemplo, a memória episódica. O que aconteceu no Natal do tal ano? O que aconteceu no janeiro de tal ano? Eu viajei com a minha família. Tal data nasceu fulano, tal data morreu Beltrano. Então, a gente tem um diário de datas na nossa mente que se chama memória episódica. Então, a gente não esquece, porque a gente viveu aquilo com emoção forte, seja positiva ou negativa, nós temos memória a longo prazo de acontecimentos na vida da gente. Esses acontecimentos estão ligados a pessoas, a uma data, um tempo, a um lugar específico. E também a memória a longo prazo, ela é conhecida como memória semântica. O que é memória semântica? É a memória de coisas que eu aprendi. É coisa que eu tive um conhecimento prático daquilo. Por exemplo, eu aprendi. É como se fosse uma enciclopédia mental que a gente tem. Então, por exemplo, significado de palavra, localização geográfica, costumes sociais, fatos históricos. No ano tal, o presidente foi tal. Eu fico com dó dos meninos que for fazer Enem daqui uns anos, né? Daqui uns 5, 10 anos, porque coitado. É impeachment, entra um, sai outro, e pensa o tanto de ministro que teve esse ano que entrou e saiu. Fatos históricos que não tem como guardar na memória, porque não durou longo prazo. Ministros a curto prazo e ministros a longo prazo. Péssima piadinha, vamos prosseguir a aula. Ninguém riu mesmo. Então, a memória semântica são as coisas que a gente aprende. Então, vai ficar guardada. Então, olha só, memória a longo prazo pode ser a episódica, que é das historinhas da nossa vida. Pode ser a semântica, que são coisas que nós aprendemos de fato, não são coisas que a gente decorou, não. Coisa que a gente aprendeu e que a gente usou. Algum conceito que foi importante, por isso que a gente guardou. E a memória de procedimento, ela também é a longo prazo. Quer ver um exemplo? Muito comum. Quem sabe de andar de bicicleta? Esquece? Não esquece. A gente pode ficar anos sem ver uma bicicleta na vida. A hora que a gente resolver andar de novo, a gente sai andando. Sem treinamento. Não precisa pôr rodinha de novo. A pessoa tem que pôr rodinha para a gente andar. Então,
Isso é uma memória de procedimento, ela inclui uma habilidade motora, aprender a dirigir. Uma vez que você dirige um carro, você não vai esquecer. Você fica sem prática um tempo, pode ser que dá umas ratas, mas você sabe dirigir. Ou datilografar. Eu não aprendi a datilografar. Vocês aprenderam? Ailton e Márcia. Aí, quem sabe datilografar também não esquece. Os dedos têm as letras na ponta. Eles digitam diferente de quem catilografa, igual eu aqui no meu teclado. Usa todos os dedos, não é? E dificilmente, e não fica olhando o teclado, né? Olha, digita sem olhar, né? Olha só que interessante. Então, isso se chama memória de procedimento. Aprendeu porque tem aquela habilidade e isso não vai ser esquecido. Agora, que tipo de falha que tem-se, então, na memória quando se envelhece? Além da memória a curto prazo dar uns probleminhas, a gente tem um efeito muito interessante na fala. E aqui tem um evento para eu citar, que está aqui no livro, que todo mundo já deve ter vivenciado isso uma vez na vida, mas isso se repete com mais frequência na vida do idoso, que é um evento chamado tá na ponta da língua. Você já aconteceu isso? Você sabe o que é uma palavra, você sabe o que é que você tem que falar, às vezes é o nome de um livro, o nome de um personagem de um filme, e, poxa, você tenta lembrar e não consegue, e essa experiência se chama ponta da língua, porque você sente que está aqui, mas não sai, você não consegue lembrar. Essa experiência de ponta da língua, ela está relacionada a um problema na memória de trabalho. Então, os adultos idosos, eles já começam a ter mais erros e a ter mais dificuldade com a memória de trabalho. Começa a ter lapso na fala e, com mais frequência, eles vão pausar as frases. Às vezes, eles estão falando e aí no meio da frase... aí fala, aí fala, sabe essas pausas no meio das... É porque parece que esqueceu o que tinha que falar. Isso faz parte de um processo natural de perda de memória relacionada com a fala. Por que alguns sistemas da nossa memória se declinam, hein? Será por quê? Como que isso acontece? Bom, existem muitas pesquisas que explicam no nosso cérebro como que isso acontece. Mas eu vou simplificar e vou ficar apenas com a explicação dos primeiros parágrafos, que faz o seguinte. Quando a gente vai memorizar alguma coisa, a gente tem que codificar, armazenar e recuperar. Se eu tive um problema em qualquer um desses processos, na hora de lembrar eu vou ter um problema. O que é codificação? É o processo de entender a informação que eu tenho que guardar. O que é armazenamento? Onde que eu vou guardar essa informação? E o que é recuperar? É lembrar, é resgatar essa informação. Vou fazer uma comparação de novo com o computador. Você digita um texto. E aí você põe o nome dele de documento 1 e guarda. Gente, quando você quiser achar esse documento vai ser difícil, porque você decodificou de uma forma errada. Você tinha que ter colocado um nome nele. Trabalho da professora fulana, documento do meu menino quando ele era pequeno. Você tem que colocar uma coisa mais específica, porque se você puser documento 1 e não souber a pasta que você guardou isso, rapaz, pra você achar esse documento depois, quase tem que formatar o computador. Então, a mesma coisa acontece. Quando a gente decodifica, quando a gente guarda, olha o jeito que a Sandy salva os documentos dela e seja o que Deus quiser. Então, tá. É qualquer letra. Jesus amado. Seja o que Deus quiser. Você que lute depois para achar esses documentos. Eu tenho minhas pastinhas. Os arquivos são colocados por disciplina, por VA, por ciclo, para eu saber exatamente onde que eu vou achar
aquele exercício, aquele estudo de caso, aquela prova, aquela questão, tudo isso está aqui armazenado no meu computador com um nome específico. Isso se chama memória. Está aqui nesse HD. Então, eu decodifiquei, eu pus um nome certinho, eu armazenei, ele tem uma pasta certinha. Quando eu quiser recuperar, beleza. A mesma coisa acontece com as nossas informações cerebrais. Se eu decodificar com alguma falha, ou se eu armazenar mal armazenado, na hora de lembrar, eu não vou lembrar. Não vou entender. Então, por isso que isso vai se deteriorando com o passar do tempo. A gente já está cansado de tanta informação, de tanta coisa que tem para fazer e para lembrar, que fica mais difícil mesmo. E não é só porque viveu muito tempo e tem mais atividades, não. Tem pessoas jovens que já são mães, pais, funcionário, tem muitas responsabilidades, mas essa pessoa é jovem, então ela acessa essas informações de uma maneira muito mais fácil. Quando a gente vai ficando mais velho, essas informações ficam sendo mais difíceis de acessar. Elas se perdem no limbo ali. A gente não tem exatamente uma ideia de onde que está guardada essa informação mais. Então, os problemas ligados à memória são exatamente quando a gente ou armazena ou decodifica errado. E aí esse capítulo termina lindo, 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 lindo. A gente vai refletir agora nesses últimos minutinhos sobre a sabedoria. Porque a gente envelhece. A memória vai ter dificuldade, mas não precisa ter classe social, não precisa ter nível de escolaridade. Os idosos têm uma característica muito bonita que é chamada de sabedoria. Sabedoria é uma habilidade cognitiva diferente de conhecimento. Para a pessoa adquirir um nível de sabedoria, ela não frequentou uma faculdade. Ela não leu exatamente num livro como que ela vai ser sábia. Ela viveu muitas experiências, ela reteve o que era ela conseguiu reter o que era de melhor de cada experiência da vida que ela teve. Então, ela tem uma capacidade de reflexão maior. Então, por isso que quando a gente passa por algum problema, né? Então, assim, vamos dar um exemplo de um jovenzinho, um adolescente. Ah, porque eu tirei nota vermelha, meu pai grilou comigo e tomou meu videogame. Para ele, isso é o fim do mundo, isso é a coisa pior que existe, o pai dele não vale nada, não presta. Aí ele vai conversar com a avó para desabafar, né? Minha avó deixa ele falar mal do pai, o tanto que ele quiser, escuta e fala, então, meu filho, você vai crescer e você vai ver que esse problema não é tão grave assim, isso vai passar, você vai ter mais responsabilidade, você vai estudar, tirar nota boa, nunca mais sua mãe vai precisar de te castigar desse jeito, né? Você vai continuar jogando seu videogame e quando você for adulto você vai perceber, poxa, que bobeira eu ter chorado tanto por causa daquele problema. Era uma coisa tão simples. Existem problemas muito piores e mais difíceis de resolver. Isso, quando a gente alcança esse nível, se chama sabedoria. Conseguir ajudar os outros com a nossa experiência. A sabedoria, ela não é uma característica apenas do idoso. Tem pessoas mais jovens, adultos intermediários que conseguem ter sabedoria. Mas a pesquisa que foi realizada aqui demonstrou que é na velhice que a sabedoria ela se destaca. Por quê? Sabe por quê, gente? As pessoas idosas têm mais resiliência. Elas já passaram por problemas, sabe que aquilo ali, terminar um namoro não é o fim do mundo, vão ter outros términos de namoro. Perder um emprego não é fim do mundo, ainda virão outros empregos, serão perdidos outros. Não passar na primeira tentativa do vestibular, não passar na primeira prova de carteira de habilitação, vai ter muito mais coisa, muito mais séria pela frente. Isso não é o fim do mundo também, né? Então, a pesquisa sobre sabedoria faz com que a gente veja o tanto que esse livro é interessante, né? Ele pode até falar que tem muita perda física, visão, audição,
perda cognitiva, mas ele consegue mostrar o lado bom em qualquer idade. Lá na adolescência mostrou o lado bom da adolescência, para o adulto jovem também mostrou a virilidade, o vigor, a energia do adulto jovem. No adulto intermediário mostrou que ainda tem muito que se fazer, está no auge da sua criatividade, da sua vida, e agora aqui no idoso não deixou a desejar. O idoso tem muita sabedoria. Óbvio que a gente encontra idoso ignorante, difícil de conviver e chato, encontra, mas se espera que a vida traga mais sabedoria para as pessoas. Tanto é que eu vou fazer um meme aqui, que a gente vê muito lá no Instagram, na internet em geral, né? O Erickson queria falar assim: tem cada velho ignorante, tem cada velho gente boa. Poxa, Erickson, você não pode falar isso. Então o Erickson veio, dividiu. Existe o polo da integridade e o polo da desesperança. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses dois polos. É o último estágio do Erik Erikson, é o 8º estágio, que ele vai falar da diferença entre a integridade e o desespero ou desesperança que a gente pode perceber que existe na velhice. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o capítulo 18, desenvolvimento psicossocial no adulto tardio. Ok? Alguém quer complementar, fazer uma pergunta? Ok. Você falando aí, eu fico pensando, gente, minha mãe não tem nada a ver com essa idade, não. Viu? Se eu chegar na idade dela, que ela tem 82 anos, com a disposição, Olha só, a atividade que ela tem, eu estou feliz. que bom. Nada que falou aí, claro que ela teve todas as perdas, né? Evidente. Mas eu fico pensando, gente, minha mãe é diferenciada mesmo. Que bom. Tomara que seja genético, né, Márcia? Ai, tomara, estou pedindo a Deus, viu? Com certeza é. Você animou a fazer faculdade? Pois Você é. também tem muita energia, com certeza. A primeira faculdade eu fiz com ela. Nós formamos juntas. Que legal, que interessante. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada a vocês que participaram desses 3 links hoje. Semana que vem a gente tem outro capítulo aí. Bom restante de semana para vocês e até na quarta que vem, tá bom? Você também. Boa noite, Boa Tânia. noite, professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Brenda. Boa noite, Boa professora. noite, Boa professora. noite, Matheus. Boa noite, Sara. Fica com Deus. Deus também. Amém.